Opa, fala aí, meu nome é Joto e bem, eu tô aqui para falar de uma pessoa da comunidade de Os Simpsons, a família amarela do Balacobaco. Porém, antes de qualquer coisa, eu tenho dois avisos para dar aqui, tá bom? Primeiro de tudo, tá tendo uma obra aqui do lado de casa, então se tiver algum som que não seja a soundtrack ou a minha voz, sinto muito, meu amigo, eu não posso fazer nada para você. Segundo, eu vou ter que censurar o rosto da pessoa. Ele já postou muitas vezes o seu rosto aqui na internet. Porém, depois que ele começou a ser criticado, ele começou a abusar das flags do YouTube para censurar, né? Ele usava o rosto dele como desculpa para falar para o YouTube que era invasão de privacidade. Então, para não ter esse risco aqui comigo, eu vou trocar o rosto dele pelo Fry do Futurama. E já vocês vão entender o porquê. Então, antes de qualquer coisa, dá like, se inscreve, se quiser comentar uma coisa, comenta, compartilha e bora. O ser humano em questão da vez se chama Solid Mario, que tinha dentre seus 20 anos de idade na época em que isto tudo aconteceu. Ele era usuário de Reddit, não, de Twitter, antes fosse usuário de DeviantArt. Senhor, por que, velho? Olha, eu vou dar uma dica pra tu. Se tu é um artista iniciante, vá divulgar teu trabalho em qualquer lugar, na praça. Vai divulgar na praça da tua cidade. Mas não vai divulgar no DeviantArt. Eu tô falando sério, eu já falei 1 milhão de vezes, eu vou voltar a repetir. O DeviantArt é o inferno dos artistas digitais. E o Solid Mario postava desenhos da Turma da Mônica, é lógico que era dos Simpsons, né? Inclusive esses desenhos dele, primeiro, eram um bando de tracing dos episódios dos Simpsons, mas também tinha um fundo meio preto, né? É meio estranho. Assim, tem duas opções. Ou ele não colocava fundo e aí o DeviantArt deixava o fundo preto, ou ele só pintava de preto mesmo. Mas que isso fica assustador, fica. E assim, se fosse só uma pessoa que posta desenhos aleatórios, tudo bem. O porém é que ele se meteu em uma polêmica, porque Solid Mario revelou ter interesses nada agradáveis envolvendo um personagem. E tipo assim, não é um personagem normal, sabe? E sim, o Bart Simpson. O Bart, a criança de 10 anos da família dos Simpsons. E o pior é a desculpa que o Solid Mario deu. A desculpa dele para esse interesse dele pelo Bart é que a culpa não era dele, era do filme dos Simpsons que tinha mostrado o negócio do Bart e o autismo dele. Não, peraí, esse cara gosta de autista? Vaza daqui, eu não quero conversa com você. Enfim, piadas à parte, ele também disse que não tem atração por menores reais, o que é o mínimo, e que ele só tem isso pelo Bart. Cara, eu tô me sentindo no vídeo do Lacari de novo. O Lacari foi semana passada, pô. Enfim. Cara, que justificativa é essa, cara? E sabe por que não ajuda? Os desenhos que ele tinha vazaram. Na verdade, eu não sei se foi ele que vazou a pasta de desenhos dele. Lá tinha um monte de desenho do Bart pelado, do Bart machucado. E assim, essa aqui é a pasta. Tá censurado porque eu não sou idiota, mas... Cara, por que, velho? 20 anos nas costas. Cara, como que... Agora que um trabalho não faz falta na vida de um ser humano, né? Senhor... Além desses desenhos do Bart, ele também postava desenhos do Fry, do Futurama, com o Bart. E eu suspeito muito que esse Fry do Futurama que ele bota nos seus desenhos seja um tipo de self-insert do próprio Solid Mario. Como, por exemplo, este desenho aqui, em que o Fry tá cuidando do Bart bebê, e ele do nada começa a cantarolar o tema da Princesa Zelda. Eu me recuso a acreditar que tem local com bom gosto pra jogo.
E do nada, ele só bota o Bart pra dormir. Assim, o fundo preto deixa todo meio macabro, mas parece algo de boa. Porém, vamos pro próximo desenho. E senhor, por que que o Bart e o Fry estão de conchinha? Por que que o Bart e o Fry estão de conchinha? Isso aqui é só o Fry falando, eles estão brigando, mas você não tem que ter medo, o irmãozão Fry tá aqui. Isso é muito errado, isso é muito errado, meu senhor. Cara, isso é errado em tantos níveis. Tem também essa imagem aqui do Fry fazendo carinho na barriga do Bart. Sem comentários pra isso aqui. E agora me deu uma leve vontade de... 2 hours later. Obviamente o Solid Mario foi criticado por causa desses desenhos dele. Porém, antes de ser criticado, ele também tinha outras atitudes suspeitas. Uma delas sendo fazer comentários desconfortáveis em qualquer tipo de arte ou qualquer coisa do Bart. Como, por exemplo, esse aqui, que ele fala, nossa, ele é tão adorável. E depois ele pergunta, qual é o seu favorito? E aí, o cara responde, deve ser o Milhouse, porque ele lembra um amigo meu tentando ser legal. E qual é o seu? Aí o Solid Mario responde, é o Bart. O charme dele é irresistível e ele é tão fofo. Isso é uma red flag do caramba, eu não preciso falar, né? Cara... YouTube, por favor, não me desmonetiza. Eu nem monetizado eu sou. Bem, depois de muito tempo, o Solid Mario finalmente recebeu seu vídeo de Exposed. O vídeo do Blackbuster Critic, que é considerado até hoje o primeiro canal de comentário da história da internet. E o único canal dele que eu achei foi esse aqui, o Blackbuster Show. Bem, o Blackbuster Critic fez um vídeo criticando o Solid Mario. Porém, esse vídeo não tá no ar, porque o Solid Mario fez algumas coisinhas. Uma delas foi basicamente só criar um monte de conta fake, o que pra mim já é o cara já é muito desocupado ao ponto de ter que fazer isso. Porque, primeiro, ele deu hate no vídeo. Segundo, ele utilizou todas as contas fakes para denunciarem o vídeo. E meu amigo, o Blackbuster foi genial. Porque o Blackbuster viu que ele não ia conseguir upar o vídeo no YouTube. Então ele upou em outros sites. E caramba, o Solid Mario ia garantir que a vida do Blackbuster ia ser um inferno. Porque ele não só fez questão de garantir que o vídeo ia ficar fora do YouTube. Ele queria que o vídeo ficasse fora da internet inteira. Que esse vídeo nunca exista. Para ele não se lembrar de que as atitudes dele são questionáveis. Inclusive, ele já mandou e-mail alegando que o vídeo tinha CP. Eu não tenho que falar disso. É autoexplicativo. E não só isso. O Solid Mario chegou a enviar e-mails para o Blackbuster Critic, que são ameaças de morte em formato de memes. Assim, eu não sei o que é que me quebra mais. Se é o fato dele ter enviado ameaça de morte ou se ele enviou isso em forma de meme. Em formatos de meme. Inclusive também tem esse outro e-mail aqui. Que, assim, se eu não soubesse que o Solid Mario tinha dentre seus 20 anos nessa época, eu tenho certeza que eu ia achar que isso aqui é uma criança. Caramba, velho. O tempo passa e Solid Mario foi caçado pelo finado Kiwi Farms. Pra tu que não conhece, o Kiwi Farms era um site para caçar locals. Lá no meu vídeo do Fabiano Honorato eu menciono e explico o que são locals e horror cows. E o Kiwi Farms era destinado para caçar locals, como por exemplo o Christian. Eu preciso urgente começar a escrever um roteiro do Christian. Mas enquanto isso não acontece, eu vou enrolar um pouquinho. Então me aguardem. Enfim, o Solid Mario foi caçado pelo Kiwi Farms. E pelo menos antes do Kiwi Farms falir, o post sobre o Solid Mario já tinha uma pá de 200 e pouco de resposta. E aí tu pensa,
isso aí é normal, pô. Ele tinha atitudes questionáveis. É claro que ele iria ser muito criticado. Porém, esse cara teve a proeza de conseguir reviver seu próprio post no Kill Farms. Porque na época que esse post tinha sido feito, tinha o que? 7 pessoas. Porém, o Solid Mario foi inventar de responder o resultado. Tá aí, 280 e pouco. Tá aí. Ele conseguiu reviver o próprio lugar onde ele era criticado. Sendo que justamente o que ele não queria era crítica. E meus amigos, vai passa, mano. E o Solid Mario finalmente saiu da internet. Caramba, mano do céu, finalmente, velho. Mano do céu, o cara enrolou. Mas muito esse cara enrolou. Antes de ir para a conclusão desse vídeo, primeiro o cachorro do vizinho não cala a boca, por favor. Não vai calar a boca, então fica aí. Bem, antes de ir para as conclusões, eu tenho algumas últimas coisas para contar sobre o Solid Mario. Que é que ele já tem um monte de conta fake que eu já contei, né? Olha isso aqui. Porém, vocês sabiam que ele utilizava essa conta fake para defender ele próprio? Quer dizer, além de tacar hate no Blackbuster, ele ficava usando essas contas a todo custo para defender ele. O problema é que ele caía no mesmo golpe o tempo todo, então já dava para saber quando era ele. Dentre essas contas, tinha o Bart Simpson, da vida real, nessa seção de comentários aqui. E é simplesmente a conversa mais idiota que eu já vi na vida. Porque é só uma massagem de ego do Solid Mario falando: ah, não, mas eu desenhei ele, eu nem toquei nele. Bem, Solid Mario, depois de ser muito criticado e depois desse tipo de burrada, ele finalmente foi embora da internet. E essa foi a história do Solid Mario. E Senhor do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Cara, que foi isso? Que foi isso? Cara, por quê? Eu só tenho uma coisa só pra falar. Por quê? Tu não tem um trabalho, tu não tem uma família pra cuidar, velho? Tu não tem que fazer, não. Primeiro, tu tem 20 anos nas costas e não gosta quando falam mal de você, é porque tu é muito mal resolvido. Segundo, crianção do caramba. O mano é uma criança completa, porque ele não quer ser criticado na internet, mas quer ser elogiado pelos desenhos dele. Meu Deus, a obra daqui tá ficando pesada porque tá chegando aqui. Bem, cara, uma coisa que o Solid Mario tem que entender é: ninguém tá na internet pra ser perfeito. Tu tá sendo você mesmo, cara. Assim, não existe tu tá na internet sem tu estar sujeito a opiniões públicas. Seja opiniões boas, sejam opiniões ruins. Não dá pra você só esperar que todo mundo vai falar bem de você. Não. Vai ter gente que vai gostar de você, vai ter gente que não vai gostar. Mas isso daí já é do seu problema. Você tem que aprender a aceitar críticas. E ele não tá no direito de reclamar de crítica, porque os desenhos que ele fazia eram muito desconfortáveis. Tipo o Bart Simpson pelado. O Bart Simpson ferido, chorando. Cara, quem que ia elogiar isso aqui? Eu acho que não passou pela cabeça dele. Isso não passou pela cabeça dele de que alguém ia olhar pra isso aí e falar: então, cara, como é que eu vou explicar? Isso aqui não é muito certo, não. E assim, eu nem preciso mancar o capitão óbvio aqui e falar: ah, não, gente, não façam esse tipo de desenho com os personagens. É feio demais. Cara, todo mundo já sabe disso. E como eu falei antes e repito, se você quer ser uma figura pública na internet, esteja sujeito a opiniões públicas. Seja opiniões boas ou opiniões ruins. E é meio que isso, cara. Eu não tenho o que falar. O caso inteiro já fala por si só. É meio que isso. Eu espero que vocês tenham gostado e